Edilene, vamos seguir na tela nós dois aqui, porque você me ajudou aqui a viabilizar uma entrevista importante que a gente tem agora aqui no CNN 360 a respeito do tarifaço e das discussões sobre como o Brasil deve reagir, usar ou não a lei de reciprocidade em relação aos Estados Unidos. Vamos receber o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Já na tela conosco, senador, sempre um prazer recebê-lo aqui na CNN Brasil. Quero começar justamente tratando da lei de reciprocidade. O governo chegou no primeiro momento em que divulgou a sua primeira nota oficial, fez menção à lei de reciprocidade. Ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin falaram dela ontem. Hoje vimos o ministro da Fazenda, Dario Durigan, dizendo que não é a hora do momento de falar em retaliação nesse sentido. Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor chegou a estar nos Estados Unidos ao longo desse processo de negociação e de investigação comercial dos Estados Unidos. Qual é a avaliação que o senhor tem sobre o uso ou não, ou qual o melhor momento para se fazer uso desse instrumento aprovado pelo Congresso Nacional? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Nene. É um prazer estar aqui falando com vocês, telespectadores da CNN. Não é de bom caminho você subir no ringue para brigar com alguém mais forte do que você. Eu imagino que a gente tem que esgotar todas as medidas diplomáticas, de diálogo, de entendimento, incluir setores no rol das exceções. A gente já viu que isso é possível. É importante promover novas investidas junto ao governo americano, não só a nível dos ministros, como também no alto nível, numa provocação em que os presidentes possam vir a se sentar de novo para poder conversar. Agora, instrumento legal para poder reagir dentro da legitimidade, nós temos, ele está pronto e a questão é só saber qual é o time certo para você poder usá-lo. Em função disso, na minha avaliação, eu acho que nesse momento a prudência é o melhor caminho a ser tomado. Edilene Lopes, o senador Nelsinho Trade te escuta. Senador, boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. O senhor acionou a CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, um órgão colegiado que faz parte do governo federal. Quais são as informações que o senhor solicitou? Há uma interlocução hoje entre a Câmara do Comércio Exterior, entre a Comissão do Comércio Exterior no Senado e o governo federal. O senhor pretende uma missão para os Estados Unidos que seja mista com os empresários? Veja bem, o que puder fazer para a gente tentar preservar empregos, não destruir setores da economia que, porventura, serão sobretaxados, nós vamos fazer. Nós temos uma equipe técnica pronta, constituída, de funcionários da Comissão de Relações Exteriores, capacitados para poder entender toda essa situação, auxiliar, encaminhar soluções para os setores envolvidos. A gente acionou a Câmara de Comércio Exterior justamente por entender que esse é um órgão que faz a coordenação da política externa no âmbito comercial do Brasil, composta esta por vários ministérios. Até porque, a partir do momento que, se porventura a gente for usar a lei da reciprocidade, nós vamos ter já que ter esse planejamento no sentido de se montar a estratégia correta para depois não ficar se lamentando em função de não ter feito essas consultas e o planejamento necessário. É um instrumento que nós temos, nós vamos usá-lo no sentido de estar pronto e preparado para eventual situação de ter que aplicar a lei da reciprocidade. O que, na minha avaliação, não é agora que tem que ser feita. Nós temos que continuar buscando diálogo, tentar tirar novamente setores
que foram sobretaxados, colocar no rol das exceções. E das vezes que a gente foi lá, a gente cansou de falar para esses caras, olha, a balança comercial é muito favorável para vocês. Nós não estamos compreendendo por que vocês estão fazendo isso com o Brasil. Vai ser uma medida perde-perde. Essa narrativa que vocês estão colocando, desmatamento, e as outras que eles botaram como pano de fundo, elas não são verdadeiras. Não é isso que vocês estão falando. Isso não é correto. Essa medida é descabida e desarrazoada. E vocês estão nos empurrando para fazer novas tratativas comerciais com países que vocês não vão gostar. Isso eu falei abertamente e claramente no ouvido dos colegas senadores americanos. É isso que vocês querem? E qual foi a resposta, a reação desses colegas? Eles arregalavam o olho desse tamanho e falavam, não, calma, vamos ver, essa medida teve um viés legislativo equivocado, a Suprema Corte vai derrubar. Derrubou. Mas agora veio um outro instrumento que está dentro de um caminho mais legítimo e legal. Se precisar ir lá e voltar a falar tudo que a gente falou, você pode ter certeza que nós vamos. O que não dá é ver setores brasileiros que investiram, que aperfeiçoaram sua produção, porque eles não aceitam qualquer tipo de produto lá. Tem que ser no padrão deles. Isso requer investimento, requer muito suor, muita luta de quem fez isso para mandar o seu produto para fora. E aí, sem nenhuma segurança jurídica, vem uma situação como essa. Senador... Você acha que os setores novos que estão se preparando vão querer fazer negócio com esse governo, com essa política? Não vão, é um risco muito grande. É igual você querer navegar numa tempestade tormentosa no oceano. A chance de dar errado é muito grande. Pois é, senador, deixa eu pegar esse gancho que o senhor coloca, do quanto gera-se incertezas para o setor privado fazer investimentos e tudo que o setor privado mais preza é justamente previsibilidade, né? Saber como que está o mar e o horizonte no caminho a ser navegado. Agora, as reações que vieram do governo brasileiro, uma retórica desafiadora em relação aos Estados Unidos, agora o presidente Lula falando que só quando Donald Trump vier a falar sobre o tarifaço que ele próprio presidente vai se manifestar. Como é que o senhor avalia a reação do Poder Executivo brasileiro e o contexto eleitoral que está imbuído nesse cenário, já dado que a gente também viu reações do senador Flávio Bolsonaro, demais pré-candidatos a presidente também se posicionando nesse debate? Olha, infelizmente esse prato todo tem esse tempero político que o momento nos impõe. Poderia não ter, mas tem. Nós estamos a menos de 3 meses das eleições. Há que se ter muita tranquilidade para não se deixar contaminar por isso. Acima dessas coisas está o Brasil, os brasileiros e os setores da economia que estão sendo afetados. Na nossa avaliação, devemos buscar cada vez mais o entendimento e o diálogo. Procurar sentar com o presidente dos Estados Unidos, através do nosso presidente, fazer com que isso possa ser distensionado, se tem algum outro caminho para se evitar novas taxações e aquelas que já tiveram, procurar colocar no rol de exceções, porque isso existe, tem essa precedência, não é nenhuma novidade. E tentar buscar alternativas para a gente poder suprir e mitigar aqueles que foram duramente penalizados com essa situação. Eu penso que há uma atuação interna com os nossos que foram prejudicados e uma
atuação externa para a gente tentar coibir essa hemorragia que está muito grande. Deixa eu pedir para a Edilene fazer a última pergunta para a gente fechar a entrevista. Senador, o senhor acha que o governo federal errou em algum ponto na negociação até aqui, do último ano para cá? E quais foram esses pontos, se o senhor avalia que houve um erro? Olha, eu não posso dizer que o governo errou. Não dá para dizer. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele foi muito prudente, ele foi muito técnico, muito tranquilo, ele abriu e distensionou várias frentes junto aos Estados Unidos. Precisa um pouco mais, precisa ir um pouco mais além. Quando precisou do presidente Lula ir aos Estados Unidos, ele foi. Se rolou química, sei lá o que foi que falaram aí, não interessa. O importante é que os dois sentaram e conversaram. É isso que precisa. Isso tem que ser exercer um diálogo, sem olhar um no olho do outro, para tentar resolver. A gente sabe dos interesses que os americanos têm diante do Brasil. Qualquer pedra na beira da esquina sabe que são as terras raras. Vamos sentar, vamos abrir um diálogo nesse sentido, sem deixar de lado a nossa soberania. Nós estamos acompanhando isso. A riqueza brasileira é do povo brasileiro. Não dá para esses caras virem aqui querer meter o bedelho em coisa que não são deles. Mas sentar para conversar dá. Sentar para conversar dá, e isso a gente tem que procurar fazer. O Congresso está atento, a Comissão de Relações Exteriores está conversando entre os pares, a equipe técnica está de prontidão. Se precisar fazer interlocução com o vice-presidente Alckmin, com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós estamos prontos para fazer, como a gente já fez das outras vezes. E agora, meu amigo, é dar as mãos para poder mitigar os setores que foram prejudicados. Deixa a eleição para nós, do campo político, fazer no momento certo. Se tiver que chutar a canela de um, a canela de outro, isso quem vai fazer somos nós. Não dá para misturar essa situação. Isso seria, no mínimo, algo imaturo e desajuizado. E eu procuro ser muito sensato e usar muito da minha razão em situações delicadas como essa.